queridos e diletos ouvintes de todo o Brasil e de toda a terra, recebam em vossos lares a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Vitor Mateus. Eu quero falar com todos hoje acerca do tema doutrinas e costumes. E juntos aprenderemos mais da preciosa e gloriosa Palavra de Deus. Doutrinas e costumes. Eu quero começar lendo o texto em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. Glória a Deus, glória a Jesus. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12. Glória a Deus, glória a Jesus. Abra sua Bíblia juntamente comigo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, por gentileza. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. O texto, meus amados irmãos, que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 12, quando nós falamos acerca de doutrinas e costumes, à primeira vista, parece haver um dualismo cruel e selvagem entre doutrinas e costumes. Como se entre ambas as coisas houvesse uma guerra, uma luta eterna, ou seja, uma luta irreconciliável. Porém, meus irmãos amados, as boas doutrinas sempre levam aos bons costumes. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é o genuíno ensino dos santos profetas, dos santos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, ele não fazia qualquer diferença entre a sã doutrina e os costumes, pois ele sabia muito bem
que aquela sempre acaba por florescer e produzir bons e excelentes costumes. Doutrinas e costumes constituem uma saudável dicotomia na Bíblia Sagrada, porque os bons ensinos levam aos bons costumes. É isso mesmo. Os bons ensinos levam aos bons costumes. O que são os bons costumes? Nascidos na prática do hábito e da frequência. Os costumes, quer bons, quer maus, moldam e formam o modo de pensar, o modo de agir de uma pessoa ou de um grupo social. Entenda isso, meus amados e queridos irmãos que estão me escutando, que estão me ouvindo. Os nossos costumes são uma vitrine da educação que recebemos em casa ou da doutrina que nós estamos recebendo em nossas igrejas. E se nós recebemos uma doutrina sã, excelente e genuinamente bíblica, os nossos costumes devem ser necessariamente bíblicos, excelentes, bons e que venham a glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Eta calabasturiande conda labassúria, reondorai ribianda labasturimiclanda labaia. Então, guarde isso nas tábuas do teu coração. Os bons ensinos levam aos bons costumes. E eu quero falar aqui sobre os maus costumes. Quando nós lemos em 2 Reis, capítulo 17, versículo de número 8. Abra sua Bíblia aí por gentileza. 2 Reis, capítulo de número 17, versículo 8. Segundo Reis, capítulo 17, versículo de número 8. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. Ou seja, quando nós lemos o capítulo de número 17, o versículo de número 8, resumindo a palavra do Senhor, os filhos de Israel, depois de terem conquistado a Palestina, a antiga Canaã, terra que manava leite e mel, deixam levar-se pelos costumes gentílicos, ou seja, pelos hábitos das nações que os rodeavam. Ou seja, o primeiro mau costume é que eles adotam os deuses promíscuos, deuses sanguinários, deuses irreconciliáveis, deuses prostitutos, deuses cruéis. Então, os filhos de Israel refletem em seu dia a dia os maus costumes das nações gentílicas. Então Deus envia profetas
mas eles não ouvem os profetas. Deus os dispersa por todo o mundo, de um povo forte e florescente, eles tornam-se escravos na Síria e na Babilônia, por causa dos maus costumes, por não darem ouvidos aos profetas de Deus, por não darem ouvidos à voz do Senhor. E é isso, meus amados e queridos irmãos. Muitos não têm dado ouvidos à voz do Senhor. Muitos não obedecem à sã doutrina, não obedecem os ensinamentos do Senhor que estão na palavra de Deus. E se nós não obedecemos os mandamentos, os ensinamentos que estão inseridos na palavra de Deus, isso gerará maus costumes e nós nos tornaremos escravos do pecado. Os bons ensinos sempre nos levam aos bons costumes. Guarde isso nas tábuas do teu coração. Então, os filhos de Israel refletem em seu dia a dia os maus costumes das nações gentílicas. Deus envia os profetas, mas eles não ouvem os profetas. Então Deus os dispersa e eles acabam, depois de serem um povo forte, florescente, eles tornam-se escravos na Síria e na Babilônia. Os costumes maus e perversos nos levam a provocar a ira de Deus. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós provocamos a ira de Deus. Essa pandemia, ela reflete muito bem que o povo de Deus estava disperso. O povo de Deus estava dormindo. E foi necessário Deus começar a avivar o seu povo através de muitas coisas, através de sistemas políticos, através da pandemia e entre diversas outras coisas para dispersar o povo de Deus, para acordar o povo de Deus que estava dormindo, que estava num comodismo. Porém o Senhor, Ele chacoalhou a sua igreja e ainda está chacoalhando, porque ainda muitos estão dormindo. Muitos não obedecem à palavra de Deus, não estão obedecendo à sã doutrina, à santificação de corpo, de alma e de espírito. Aleluia! Abra sua Bíblia aí por gentileza, eu quero falar agora acerca dos bons costumes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33. Abra sua Bíblia por gentileza, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, meus amados irmãos, Paulo, ele valorizava os bons costumes. E quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, está dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, Paulo, ele valorizava os bons costumes. Um reflexo da sã doutrina, ou seja, dos ensinos que Paulo havia deixado na igreja de Corinto. Os bons costumes, eles podem ser corrompidos pelas más conversações. Conversações, meus amados irmãos, não são apenas
o modo que nos expressamos, mas como agimos também. Por esse motivo, quer verbal, quer praticamente, nós devemos Deus, glória a Jesus. Então, como eu já havia dito, os sexos, eles devem ser caracterizados pelas suas respectivas vestes. Leiamos o texto em Deuteronômio, lá no Pentateuco, Deuteronômio capítulo 22, verso de número 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Deuteronômio capítulo 22, verso de número 5. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Então, os sexos devem ser caracterizados pelas suas respectivas vestes, como nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo de número 5. Na casa de Deus não há ideologia de gênero, decência e modéstia das vestes femininas. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 9 e 10, vai nos confirmar isto. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 9 e 10. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Primeira Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aleluia! Então, meus amados e queridos irmãos, nós vemos aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, que deve haver decência e modéstia nas vestes femininas. Assim também nas vestes masculinas deve haver decência e modéstia das vestes masculinas. Tem 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. 2 Reis, capítulo 4, versículos 9 . Olha o que a Bíblia diz. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aleluia! Então, os homens devem se portar como homens e homens de Deus. O homem cristão, o homem crente, ele deve se portar como santo homem de Deus, no falar, no agir, em nosso trato, em nosso relacionamento com o sexo oposto, não sendo machista, se vestindo como um santo homem de Deus. Aleluia!
devemos ser confiáveis e que todos vejam em nós a imagem de Cristo Jesus. Aleluia! A sã doutrina gera bons costumes e enaltecem o nome de Deus. Guarde isso nas tábuas do teu coração. A sã doutrina gera bons costumes e enaltecem o nome de Deus. E para nos confirmar isto, Mateus capítulo 5, versículo 16. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16, a sã doutrina, ela gera bons costumes e enaltecem o nome de Deus. Eu quero falar agora sobre os 5 pilares dos bons costumes. Mas eu quero ler um texto primeiramente. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12. Glória a Deus. Glória a Jesus. 1 Timóteo capítulo de número 4, verso de número 12. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Mais uma vez: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. O primeiro pilar, a palavra. Nós devemos zelar pela nossa palavra, ou seja, eu devo zelar pela minha palavra. O meu dizer deve ser sim, sim, não, não. Ou seja, eu não posso ser de duas palavras. A minha palavra, ela deve ser firme. E por intermédio dela, eu devo refletir o amor de Deus que está em meu coração. Aleluia! Então, eu devo zelar pela minha palavra. O meu dizer deve ser sim, sim, não, não. Como homem de Deus, o meu dizer deve ser sim, sim ou não. Você, como mulher de Deus, o seu dizer deve ser sim, sim, não, não. Aleluia! Nós não podemos ser de duas palavras. A minha palavra, ou seja, a nossa palavra, deve ser firme. E por intermédio dela, nós devemos refletir o amor de Deus que está em nossos corações. Aleluia! O segundo pilar é o procedimento. O meu procedimento deve ser o de um autêntico homem de Deus. Eu devo ser fiel em meus negócios, no meu relacionamento, ou aqueles que são casados devem ser fiéis no seu relacionamento conjugal. O meu procedimento deve ser de um santo homem de Deus. Irmã, o seu procedimento deve ser de uma santa mulher de Deus. Aleluia! Nós devemos ser santos tanto em nossa vida particular quanto em nossa vida pública. Nós devemos ter bons costumes tanto dentro de nossa casa como fora de casa.
Aleluia. Esse é o procedimento. O terceiro pilar é o amor. Ou seja, que eu trate todos com amor e respeito. O cristão verdadeiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, trata todos com amor e educação. O homem e a mulher de Deus trata todos com amor e educação. O verdadeiro cristão, ele não é bruto. O verdadeiro cristão, ele não faz desfeita de ninguém. O verdadeiro cristão, ele é sincero. A sua sinceridade deve ser calma, branda, serena. Aleluia! O quarto pilar é a fé. Eu agirei com fé em todas as instâncias da minha vida. Eu não preciso brigar com ninguém por causa de um cargo, seja na empresa ou na igreja. Eu não preciso brigar com ninguém por causa de cargo. Aleluia. O último pilar, o quinto pilar, é a pureza. A pureza em todas as instâncias. Quando o homem é puro, quando a mulher é pura, quando o jovem é puro, o nome de Deus é glorificado para sempre. Aleluia! Orianda labasturrimiclanda labaia. Orianda labasturrimicanda labassúria. Os bons costumes, meus amados e queridos irmãos, refletem a sã doutrina e a sabedoria de Deus e levam os gentios que estão nos vendo, que estão nos observando, que leva os gentios, os incrédulos, a glorificarem o nome do Senhor. Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo 10, versículos 4 e 5. 1 Reis, capítulo 10, versículos 4 e 5. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Glória a Deus, glória a Jesus. Primeiro Reis, capítulo 10, versículos 4 e 5. A Bíblia diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Eu quero repetir, olha o que diz aqui, ó. E os vestidos deles, ou seja, estava falando também das vestes. Aleluia. Então, a rainha de Sabá, quando nós lemos este texto aqui em 1 Reis, capítulo de número 10, versículos 4 e 5, a rainha de Sabá veio a observar os bons costumes dos servos do rei Salomão. A rainha de Sabá recebeu o Senhor como seu único e verdadeiro Deus. Andar segundo a sã doutrina é praticá-la dia a dia. É isso. Andar segundo a sã doutrina é praticá-la dia a dia, ou seja, é praticá-la todos os dias. Glória a Deus, glória a Jesus. Aquilo que somos interiormente deve refletir em nosso exterior.
Você que é rebelde, você que é rebelde, você que diz que as vestes são costumes humanos, são costumes de homens, você não tem o Espírito Santo de Deus, você não foi regenerado ainda, você não conheceu o Evangelho, você não conheceu a verdade, você não recebeu a revelação do céu, você não conheceu ainda a palavra de Deus. Você acha que talvez você serve a Deus, você acha ainda que você é servo ou serva de Deus, mas você ainda não conhece a Deus. Os bons costumes refletem a sã doutrina que recebemos, e aquilo que nós somos interiormente deve refletir em nosso exterior. Aquilo que somos, e guarde isso nas tábuas do teu coração, aquilo que somos interiormente deve sim refletir em nosso exterior. Os bons costumes refletem a sã doutrina que nós recebemos. Aleluia! Mas as vestes são doutrinas de homens. Quem prega isso, meus amados irmãos, quem anda de qualquer jeito na presença de Deus, não conhece a Deus. Eu volto a repetir isso. Eu volto a repetir isso. As más conversações corrompem os bons costumes. O Evangelho do Calvário é se ensina ou não. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. O Evangelho do Calvário, a porta e de espírito, deve haver renúncia. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo estava ensinando? Agora eu não vivo mais para satisfazer as minhas vontades, mas eu vivo agora para satisfazer as vontades de Cristo. Paulo estava dizendo que ele não vivia mais para satisfazer as suas vontades, mas ele estava ali disposto a ouvir a voz de Deus e a obedecer a palavra dele, a obedecer a palavra do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, aleluia, e andamos segundo a sã doutrina, nós começamos a praticá-la dia a dia, e aquilo que nós somos interiormente começa a refletir no nosso exterior. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque quando nós lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, a palavra diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A palavra do Senhor também vai dizer, na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso de número 14, diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, sem santidade ninguém se achegará na presença do Deus vivo, do Deus tremendo, do Deus poderoso. Sem santidade ninguém herdará a cidade santa, a nova Jerusalém, a mãe dos salvos de todas as épocas. Sem santidade as nossas vestiduras não serão branqueadas no sangue do Cordeiro. Sem santidade eu não verei a face do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou seu sangue carmesim lá na cruz do Calvário por mim e por você. Deus, ele não deu o seu filho unigênito, para morrer para nós viermos a servir a Deus de qualquer maneira. Não, ele deu seu filho por mim e por você, mas ele morreu para o povo obediente, e aqueles que são obedientes à palavra de Deus e que colocam ela em prática
todos os dias herdarão o reino dos céus. Eta calabasturimi anda labassúria, reondorai, e ribianda labasturimi clando labassúria, ripa labalabalaia. Tem que haver santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém herdará a cidade santa. Se você é um membro do corpo de Cristo, se você é de Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o que é, meus amados irmãos, a sã doutrina? A sã doutrina é o genuíno ensino dos santos profetas e dos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E guarde isso, mais uma vez, nas tábuas do coração de vocês. Os bons ensinos levam aos bons costumes. E o que são os bons costumes? São nascidos na prática, do hábito e da frequência. Os costumes, quer bons, quer maus, moldam e formam o modo de pensar e de agir de uma pessoa ou até mesmo de um grupo social. Os nossos costumes, eles são uma vitrine da educação que recebemos em casa ou da doutrina que nós estamos recebendo em nossas igrejas. Aleluia! Então, meus amados irmãos, não existe esse dualismo cruel, esse dualismo selvagem, esse dualismo bruto entre doutrinas e costumes. Parece que há uma, vamos dizer assim, uma guerra, uma luta eterna e irreconciliável. Porém, meus irmãos, doutrinas e costumes andam juntas, andam entrelaçadas. Quando eu recebo um bom ensinamento, eu recebo um bom costume. Aleluia! As boas doutrinas sempre nos levarão aos bons costumes. Doutrinas e costumes, elas andam juntas, elas andam casadas, elas andam entrelaçadas, elas são uma coisa só. Não há esse dualismo cruel, não há esse dualismo selvagem, não há esta guerra, não há esta luta eterna e irreconciliável. Aleluia! Que lindo, meus irmãos, que estudo bíblico maravilhoso. Oricanda labaia. Como é bom, meus amados irmãos, ser fiel ao Senhor Jesus. Eu me emociono em falar da doutrina de Jesus Cristo. Orianda labaia. Eu sei, meus irmãos, de onde Jesus me tirou. Eu sei, meus irmãos, o que Jesus fez na minha vida. Oricanda labaia. E vamos perseverar, meus irmãos. Vamos continuar com a fé apostólica, a mesma fé da igreja primitiva, a mesma fé dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tito, capítulo 2, versículo de número 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, Paulo estava dizendo, tu, porém, fala o que convém. Fala acerca dos bons ensinamentos. Fala acerca dos bons costumes. Aleluia! Doutrina, meus amados irmãos, ensinamento, doutrina, ensinamento. Doutrina e costumes constituem uma vida, uma saudável dicotomia na Bíblia Sagrada. Aleluia! Doutrinas e costumes constituem uma saudável dicotomia na Bíblia Sagrada. E hoje nós ouvimos, meus amados irmãos,
para encerrar. Hoje nós estamos ouvindo o evangelho ramalhete, um evangelho melindroso, um evangelho buquê de flor, um evangelho light, aonde muitos estão pregando dizendo: não, nós temos que mudar a liturgia de culto, porque essas doutrinas são doutrinas de homens. Hoje nós estamos em 2021, 2022. Essas doutrinas eram em 1960, 1962, 1903, 1950, 1940. Nós temos que mudar a forma de pregarmos. Nós temos que pregar na linguagem dos jovens. Nós temos que mudar a liturgia de culto. Irmãos, isso é mentira do diabo. Isso são doutrinas de demônios. Meus amados irmãos, eu repito isso novamente. E isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas pregações, nas minhas ministrações. Não é a Bíblia que deve se enquadrar a nós, mas é nós que devemos nos enquadrar na Bíblia Sagrada. Aleluia! A igreja não precisa de inovações, a igreja não precisa de novidades, a igreja não precisa de alterações. A igreja não precisa de mudanças. A igreja precisa, sabe de quê? Sabe o que a igreja precisa? A igreja precisa de constante oração. A igreja precisa continuar orando sem cessar. A igreja precisa continuar jejuando. A igreja precisa continuar meditando, analisando a palavra de Deus. A igreja precisa de hinos, de cânticos espirituais. A igreja não precisa de inovações. A igreja não precisa de mudanças. A igreja precisa apenas ser obedientes à palavra do Senhor, ser submissas à voz de Deus, ser sensíveis ao toque do Espírito Santo de Deus. A igreja não precisa de inovações. Sabe por quê? Há uma frase, a frase que diz o seguinte: a igreja é um jardim fechado pelos muros da salvação, ao qual não se associará nem ao mundo e nem à pós-modernidade. Ou seja, a igreja jamais vai se associar ao mundanismo, ao liberalismo e a inovações. A porta continua estreita. Se você quer morar no céu, você tem que obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus está a doutrina. E a doutrina gera os bons costumes que nos ensinam a agradar a Deus e sermos eleitos e salvos. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Cuidado, meus amados irmãos, cuidado com esses pregadores do YouTube, com certos pregadores, cuidado, cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Os bons costumes podem ser sim corrompidos pelas más conversações. Aleluia! Os bons costumes, meus amados irmãos, inclui também o modo como nós nos vestimos, como nós andamos. A mulher de Deus, ela se veste com decência e modéstia. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10. O homem de Deus, ele se veste com decência e com modéstia. 2 Reis capítulo 4, versículo de número 9. A sã doutrina gera bons costumes, e isso enaltece o nome de Deus. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Aleluia! Vamos continuar perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério
da palavra. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Que esse estudo bíblico seja de grande valia para a vida ministerial e para a vida espiritual de cada irmão e de cada irmã. Amém? Um abraço a todos vós. Quem se despede é o seu irmão em Cristo, Vitor Mateus. Fiquem todos, meus amados e queridos irmãos, com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, amada audiência.